Pessoal da igreja, Pai Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Louvado e agradecido seja o teu nome. Aleluia. Eis-nos aqui, Pai, necessitados da tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser fortalecidos neste momento, Senhor, através da tua palavra, que liberta, que cura, que restaura, que transforma, que fortalece, que dá ânimo. Eis-nos aqui, Senhor. Que nós possamos ser somente instrumentos em tuas mãos, para a glória do teu santo nome. Usa-nos conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Glória a Deus. Depois de Efésios, depois de Gálatas, 1 e 2 Coríntios. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, a partir do verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ou de Coríntios, Gálatas e Efésios. Aleluia. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais mesmo tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Somente aqui as palmas glorificam e exaltam o santo e eterno nome do Senhor Jesus. Eu não sei você, mas eu já senti a presença de Deus só na palavra. Meu Deus. Eu li todos esses versículos, pastor, para entrar no contexto. Mas o que eu quero falar, dentro da palavra de Deus, é que hoje, nos dias de hoje, a igreja do Senhor está relaxando, pastor. Está se acomodando. Está deixando de buscar
E o Senhor falou, Deus ele gosta de falar comigo de formas diferentes. Ontem eu estava lavando a louça e escutando o louvor. E tocou um louvor, pastor, que Deus falou comigo sobre Deus nos buscar. E nós, seres humanos, falhos, pecadores, esquecemos de buscar o Senhor por causa do nosso cansaço físico, por causa de todas as tribulações que nós passamos durante o nosso dia, durante toda a nossa vida. Por conta disso, daquilo, a gente esquece de buscar o Senhor. Eu me incluo dentro disso, porque a palavra fala primeiramente comigo. Eu tenho que buscar mais. E o Senhor falou fortemente comigo, pastor, porque como que Deus, que é Deus, que não precisa de mim para nada, foi me buscar lá onde eu estava morto, no pecado, no vício, do álcool, do cigarro, fazendo tudo que não agradava ao Senhor, mas o Senhor foi me buscar. E nós não buscamos como Ele merece. Achamos que vir ao culto, louvar, pregar, essas 2 horas já está o suficiente. Amém. É bênção. Mas servir a Deus não é só dentro da igreja. Servir a Deus é uma comunhão com os irmãos. Mas servir a Deus verdadeiramente é lá fora. É como eu sou crente lá fora, em casa, na rua, no trabalho, no colégio, onde eu estiver. E o Senhor me buscou. E eu não mereci que Ele me buscasse. E a Bíblia fala que no início era Deus que ia até Adão, pastor. Era Deus que ia falar com o homem. E hoje Deus quer um relacionamento com o homem. E o homem rejeita a Deus. O homem se acha no direito de eu não preciso de Deus. Porque quando eu não busco a Deus, eu estou dizendo que eu não preciso dele. Quando eu faço coisas que desagradam a Deus, eu estou dizendo que eu não preciso de Deus. Que Deus não é necessário na minha vida. Eu estou deixando Ele de lado. E Ele é educado. Ele não vai forçar. Ele não vai dizer, não, você quer que eu saia? Eu vou ficar. Não. Ele é educado. Ele vai ver a sua decisão e vai respeitar a sua decisão. É tanto que a palavra de Deus fala, pastor, que Ele está batendo na porta. Ele não vai entrar enquanto você não abrir a porta para Ele entrar. E se você disser para Ele sair, Ele vai sair. Como que eu digo para Deus sair? Nas minhas atitudes. Entristecendo o Espírito Santo, achando que eu posso sem Deus, achando que a minha sabedoria vai me levar aonde Deus não me leva. Mas a sabedoria do homem para Deus é loucura. O homem pode ser o mais sábio do mundo, mas se ele não tiver a Deus, ele é um completo burro. No linguajar mais popular. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, olha o que aqui Deus, olha o que o Senhor fala através da palavra. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? O que é que a Bíblia está dizendo? Está dizendo para nós fazer tudo ao contrário do que Cristo fez? Não, está dizendo para a gente fazer exatamente o que Cristo fez. O que foi que Ele fez? Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo. Quantos estão dentro da igreja achando porque prega uma palavra já é mais do que o irmão que está sentado lá atrás, que louva, tem a voz bonita e acha que é melhor do que qualquer um? E o louvar não é ter voz bonita. Se Deus te deu uma voz bonita, usa para a glória de Deus. Mas louvar é louvar de verdade. É quando eu faço para Deus, não para me mostrar, não para mostrar para os
os irmãos ou para quem quer que seja, que a minha voz é bonita e que eu sei cantar. Não! A Bíblia está dizendo que Jesus esvaziou. Então o que nós devemos fazer é nos esvaziar de nós mesmos e tomar o nosso lugar de servo. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Irmão, isso aqui é forte. Porque muitos hoje em dia não querem se humilhar. Não querem se humilhar perante ao Senhor. Porque acham que se humilhar na igreja é estar se humilhando para o homem. Não, o pastor sempre fala, você não está aqui para adorar o pastor, você não está aqui para adorar o homem. Se você vier aqui para adorar o homem, você está no lugar errado. Deus. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu vejo a situação da igreja atual, e eu me incluo dentro disso. A Bíblia está dizendo que ele, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós não queremos ser obedientes nem à palavra. A palavra de Deus dá uma chibatada, que a gente precisa de levar uma chibatada do Senhor. Aí o irmão, não, o pastor está pregando para mim, o diabo está pregando para mim, está direcionando a palavra para mim. Irmão, a palavra não é do pastor e nem do diabo, a palavra é de Deus. Ninguém está inventando nada aqui não. Se Deus está usando a palavra, Deus está falando. E uma vez eu ouvi, eu conversando com o irmão lá na Esmotec, eu falei para ele, que Deus estava falando comigo de certas maneiras, e ele disse assim: irmão Rafael, glorifica a Deus, porque Deus ainda está falando. Agora eu digo para tu se preocupar quando Deus parar de falar, porque quando Deus parar de falar, aí é que tu te preocupa. Aí nesse dia eu fiquei. Aí a gente vê o exemplo de Saul. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apartou de Saul, porque Saul era o que? Desobediente, era arrogante, não ouvia a palavra de Deus, dizia para ele fazer assim, ele fazia assado. E quantos hoje dentro da igreja não fazem do mesmo jeito de Saul? Deus fala, é assim, ele faz assado. E Deus, pela sua misericórdia, espera uma mudança, espera que aquela pessoa seja transformada pela palavra, mas ela não deixa a palavra entrar, ela não deixa a palavra transformar. E o risco é grande de acontecer o que aconteceu com Saul, porque a Bíblia diz que Jesus fala: quem não é por nós é contra nós, quem comigo não agita, espalha. Jesus está dizendo, não sou eu. Então Jesus dá todas as oportunidades de nós entendermos a palavra, de vivermos a palavra, mas nós queremos fazer do nosso jeito, porque do nosso jeito é mais confortável. O que eu entendo é isso, pastor, porque a igreja de hoje em dia quer conforto, não quer ser disciplinado pela palavra, não quer ser exortado pela palavra, quer só o bem bom, quer só passar a mão na cabeça e pronto. Mas a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos exorta. A palavra de Deus diz que se o pai castigar o filho com a vara, nem por isso ele vai morrer. Mas hoje nós temos muito crentes mimados, que não recebem a palavra. Eu fico imaginando esses crentes hoje em dia, pastor, na época de Jesus, porque naquela época Jesus pregou aquela palavra e os pessoal, dura esta palavra, quem a pode suportar? E foram todos embora. Hoje acontece a mesma coisa. O pastor usado pelo Senhor prega a palavra bate, aí sai. Por isso, olha o que Deus faz quando a gente é obediente. Olha o que Deus faz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus
e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmão, quando nós nos humilhamos, quando nós decidimos verdadeiramente viver aquilo que o Senhor tem para nós, viver a vontade dele, não a nossa, ele exalta. Mas hoje em dia os crentes acham que Deus exaltar, pastor. Eu acredito que seja isso que eles pensam. É Deus dar uma casa grande, um carro bom. Não, Deus exalta você para ser usado na palavra. Deus exalta você para que o seu louvor chegue longe, para que vidas sejam alcançadas através da sua vida. Glória a Deus. E às vezes as pessoas esperam muito de Deus, mas não querem dar nada para Ele. Não querem dar uns 10 minutos, não querem dar 5 minutos. Ontem eu me ajoelhei na cama, pastor. Eu não consegui me ajoelhar. Eu não posso mentir. E eu me acordei, eu me ajoelhei para orar e falar com o Senhor. Eu me acordei com o meu joelho tudo doendo, bem na cama. O cansaço vai tentar te parar, tudo vai tentar te parar de não buscar o Senhor. Mas se você perseverar, irmão, Deus vai te fortalecer de uma maneira tão tremenda que você vai encontrar o Senhor na simplicidade. Porque às vezes nós achamos que para encontrar o Senhor é preciso 1 hora, 2 horas de oração. Não, amém. Se você ora 1 ou 2 horas, mas se você estiver ali com o coração quebrantado, contrito, 10, 15, 20 minutinhos, Deus já te enche, Deus já te deixa cheio da glória dele. Então que nós possamos aprender com essa palavra, que a nossa obrigação como servos do Senhor é ser obedientes e buscar o Senhor, porque quando nós não éramos servos do Senhor, Ele nos buscou lá das mãos de Satanás. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus.